Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela lá em 1 Reis, no capítulo 19. Eu falei esses dias atrás sobre Eliseu e eu quero falar com vocês agora sobre Elias. É algo que a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia. Amém? Fala assim, é muito fácil no nosso dia a dia estarmos ocupados com muitas coisas. É ou não é, gente? É ou não é? Com certeza. Agora eu quero que você sussurre aí, para quem está perto de você, fala assim, mas a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Não, eu falei para você sussurrar, eu estou te escutando daqui. Estou te ouvindo daqui, então sussurra aí, fala assim, eu até me perdi aqui, a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão. Eu já escutei um cochicho agora, já melhorou. Então tá bom, então vamos lá. Então 1 Reis 19, a partir do versículo 9, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Só para sintonizar, o Elias entrou na caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Ventinho fraco esse, né, gente? Né? Fala assim, ventinho fraco esse. Derrubou tudo, né? Coisa básica. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Saul. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Elias então o que tinha acontecido? Ele tinha tido aquele confronto, né, com os profetas de Baal e de Acera, tinha matado esses profetas, mas depois dessa grande vitória, ele teve um estresse emocional. Nós muitas vezes acontece o mesmo e precisamos estar vigilantes com relação a isso. Muitas vezes nós, após conseguirmos uma vitória que buscávamos tanto, acabamos nos estafando emocionalmente e espiritualmente e fugimos de uma situação. Entenda que o Elias, ele desafiou 900 homens e fugiu de uma mulher. Conta isso, fala assim, ele matou 900 homens, mas fugiu de uma mulher. Agora você cochicha aí, fala assim, olha o poder das mulheres. Amém? Não vou entrar nesse assunto agora, tá, gente? Mas mulheres, nós, né, precisamos ser de Deus, trabalhar para o Senhor, amém? Amém, isso aí, fica comigo. Então ele entra nesse estresse emocional e ele foge. Por quê? Porque a Jezabel falou que queria matá-lo.
E tem um trecho aqui que eu não li, mas ele é alimentado pelo anjo do Senhor, e ele vai para essa caverna. Ele caminha por 40 dias e 40 noites com a comida que ele recebeu. E aí quando ele chega, depois de 40 dias de caminhada, qual que foi que o Senhor disse para ele? O que você está fazendo aqui, criatura? E quando a gente está muito cheio da nossa razão, a gente apresenta as nossas justificativas. Apresenta ou não apresenta? Apresenta ou não apresenta? As nossas justificativas são boas? Você já respondeu que não, não é? Mas ele foi lá e ele disse o quê? Senhor, matei, fiz isso, mas estão querendo me matar, só eu que sobrei, etc e tal. E o Senhor disse o quê? Que ia falar com ele. E aí acontece um vendaval. Fala assim, Deus não está no vendaval. Obrigado, você está esperto, não quer dar pulinho. Deus não estava no terremoto. Mas quando veio uma brisa suave, o Senhor falou com ele. Sabe quando que a gente consegue ouvir a voz de Deus? Quando tudo se aquieta dentro da gente. E muitas vezes, no meio das tempestades, no meio dos terremotos, é tão difícil a gente se aquietar. Mas nós lemos que a voz veio como um murmúrio de uma brisa suave. Lembra que eu pedi para você sussurrar aí? E eu falei que você tinha falado alto porque eu estava te escutando aqui. Falei ou não falei? Gente, quando a gente sussurra, muitas vezes a gente está em casa e alguém está no outro cômodo, e se ele não falar alto, às vezes gritando, a gente fala assim, não entendi. Não vou gritar, né, gente? Entenda bem. Não entendi. Vê, o que foi mesmo? O que você falou comigo? É ou não é? Não é isso que a gente faz? Isso acontece na minha casa. Pergunta aí, fala assim, não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Se a pessoa não falar claro, a gente não escuta. Mas acontece que é desse jeito que Deus quer falar conosco, através de um murmúrio suave, através de um sussurro. E você sabe por quê? Pergunte-me por quê. Como é que você sussurrou aí para a pessoa que estava perto de você? Você chegou? Você chegou perto? Para ouvirmos a voz do Senhor, precisamos chegar perto dele. Não tem como nós ouvirmos a voz do Senhor estando distantes. E aí ainda, quando Deus fala novamente com Elias, pergunta para ele de novo, ô criatura, o que você está fazendo aqui? E o Elias, agora já aquietado, apesar de era para já estar pensando melhor, porque agora já tinha acalmado, ele ainda estava cheio da sua razão. Ele vai e ele declara a mesma coisa. Lembra que nós lemos a mesma desculpa esfarrapada que ele deu. E aí Deus dá a ele algumas ordens, unge esse, unge aquele. E viu, Elias, só para você saber, além de você ter que voltar pelo caminho que você veio, conta isso para quem está perto de você. Fala assim, além de você ter que voltar pelo caminho que você veio, fala assim, o Senhor guardou também outros 7.000, tá, Elias? Você não é a última bolacha do pacote. Porque às vezes a gente só acha que só a gente está passando luta, que só a gente está vivendo adversidade. É ou não é? Não, o meu problema é maior do que o dele, porque Deus não está me vendo. Deus fala assim, ai, sabe nada, inocente. Só que o que Deus deseja? Que nós venhamos nos aproximar dele. E muitas vezes nessa nossa desculpa, nessa nossa fuga para a caverna, porque gente boa para se esconder na caverna é o crente. Dá uma manjadinha aí, que era quem está perto de você, fala assim, eu que te cate na caverna. Não, você agora não precisa falar sussurrando não, fala com convicção, fala assim, eu que te cate dando desculpa na caverna. Mas sabe o que acontece quando a gente se esconde na caverna? A gente ouve do Senhor, viu, volta lá para o teu caminho, quem mandou você sair? A gente tem um caminho para correr, a gente tem um plano da parte do Pai para viver nas nossas vidas. E todas as vezes que nós nos desviarmos do plano original de Deus, do seu propósito, o Senhor vai falar assim para a gente, viu, o que você está fazendo aí? Se o Senhor te perguntar hoje, o que você está fazendo aí? Esse lugar agora que você está, não na igreja, mas espiritualmente. Como você está com o Senhor?
Talvez você entre aqueles que está precisando se aquietar para voltar a escutar o murmúrio da brisa suave da voz do Senhor. E nessa situação, né, as tribulações, as adversidades, os diagnósticos médicos, as previsões, o jornalismo, gente, é tudo terremoto e tempestade, amém? Fala assim: só a voz do Senhor aquieta a nossa alma. Por isso que nós precisamos o quê? Invocar o nome do Senhor, nos desligar, nos desconectar das coisas que são o quê? Externas. Aonde que a voz do Senhor vai falar? Vai falar aqui dentro, vai falar dentro do nosso interior, do nosso ser, e vai falar exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Mas para isso a gente precisa declarar, assim como o salmista: aquieta a minha alma, porque nós descansaremos no Senhor, amém? Tem gente que às vezes corre atrás de profeta. Peraí, deixa eu ver se Deus tem uma palavra para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus quer falar com você, não se preocupe, Ele vai usar qualquer coisa para falar com você. Pode ser uma pessoa, pode ser um outdoor, pode ser uma placa de um caminhão, pode ser um bilhete encontrado na rua, pode ser que alguém chegue e fale alguma coisa para você. Só peça a Ele: Senhor, fale comigo. Porque o Senhor vem como uma brisa suave e toca e quebrando o nosso coração. A gente só precisa o quê? Se aquietar e aguardar que Ele ministre nas nossas vidas. Amém? Eu não sei qual é como está a sua situação. Se de repente as muitas águas, as tribulações, as tormentas, ou se você, como Elias, está aí fugindo do plano original de Deus para a sua vida, fugindo para a caverna, e o Senhor está te perguntando: o que você está fazendo aí, criatura? Corre, volta a carreira que para você está proposta. Profetiza: mas a senhora não sabe ainda o quanto eu estou distante. Se ainda tem fôlego de vida, amém? Se ainda tem fôlego de vida, o propósito ainda está aí. Vamos viver todos os planos originais do Pai para nós, porque somente a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas. Eu peço a você, nós vamos orar agora, que você peça, primeiro você peça ao Senhor para ajudar a aquietar o teu coração, para que Ele venha falar com você de maneira que você possa ouvi-lo, para que você possa discerni-lo, que Ele possa te orientar nessa jornada, que Ele possa te iluminar o caminho. E se de repente você é dentre desses que está distante, que está fugindo, que está escondido, porque alguém te perseguiu, porque alguém te frustrou, porque alguém te machucou, é tempo de retomar a carreira e reconcilie-se com o Senhor, com o seu propósito. Talvez essa reconciliação não é porque você saiu da igreja, mas é porque você saiu do plano original de Deus, amém? Põe a mão sobre o seu coração. Pai, como somos gratos ao Senhor pela tua eleição, pelo teu chamado, pelos dons do Senhor na nossa vida. Pai, a tua palavra declara que os dons do Senhor, Senhor, eles são eternos, eles são para sempre, e o Senhor não retira aquilo que o Senhor nos deu. Pai, eu não sei qual é a condição de cada um aqui, mas o teu Santo Espírito bem sabes. Talvez precisamos nos aquietar, Senhor, para ouvir o murmúrio da sua doce voz. Queremos estar juntos contigo, Senhor, não correr a carreira estando distantes, mas queremos, Senhor, estar lado a lado, junto com Cristo, Senhor, avançando para os planos do Senhor, daquilo que o Senhor tem nos reservado. É bem verdade, Pai, que durante o nosso dia a dia, nós nos distraímos, ó Senhor, acabamos nos ocupando com coisas que são banais, que são passageiras, ou que são, Pai, muitas vezes urgentes, mas não são importantes, Pai, quanto a nossa vida eterna. Pai, que nós não venhamos nos deter naquilo que não é eterno, mas que venhamos, Pai, investir o nosso tempo no nosso relacionamento com o Senhor, que estejamos, Pai, em tamanha comunhão contigo, a ponto de discernir a sua voz, Pai, falando conosco
conosco, ainda que não haja nenhuma voz. Quando sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, que a sua bondade e a sua fidelidade estão continuamente conosco, qualquer abraço, qualquer presente, qualquer sinal, Senhor, é o Senhor falando, é o Senhor ministrando nas nossas vidas. Pai, nós não queremos nos deter na jornada, mas nós queremos nos envolver e nos comprometer cada vez mais, Pai, na nossa intimidade contigo. Senhor, nós nos achegamos a Ti nesta noite. Não queremos sair daqui, Pai, da mesma maneira como nós entramos. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco nesta noite de maneira tal que conseguimos ouvir a sua voz, falando exclusivamente conosco, Senhor. Eis-nos aqui, doce Espírito Santo. Toma as nossas vidas e nos conduza, ó Senhor, ao centro da sua vontade.